Bom dia, meus amados, a graça e a paz do Senhor. Hoje vamos estudar o Evangelho segundo João, capítulo 13, verso 2, que diz: Estava sendo servido o jantar, e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Bom, queridos, primeiro aqui nos é mostrado que já havia sido servido o jantar, né? Estava sendo servido o jantar. E o Evangelho de João, estranhamente, não relata, né, o episódio da Santa Ceia, em que Jesus explica que desejaria que os seus discípulos continuassem fazendo isso ao longo dos anos, em memória dele, né, partindo o pão e servindo o vinho, lembrando do que ele faria, né, da sua morte, do seu sacrifício por todos nós. Isso é relatado nos outros três evangelhos, em Mateus capítulo 26, Marcos 14 e Lucas 22. Então, por que no evangelho de João não relata um episódio tão importante, né? Bom, o evangelho de João, como já explicamos várias vezes, ele se preocupa mais em relatar os fatos e discursos que não estão presentes nos outros evangelhos. Porque os outros três evangelhos foram escritos bem antes. Então João teve acesso a eles e só quis completar o que faltava neles, o que já havia nos outros evangelhos. Ele não notou necessidade de ter que escrever novamente. Tudo bem? Bom, vindo aqui para o caso, então, Judas Iscariotes, então, começou a tramar, né, essa traição de Jesus. Aqui o evangelho de João é bem resumido ao explicar o que ocorreu. Já nos outros, relata com mais detalhes, dizendo que Judas, que era um dos 12 apóstolos, foi tratar com os principais sacerdotes de Jerusalém, bolando ali uma forma de entregar Jesus. Porque, veja, Jesus estava sempre cercado de multidões. E se tentassem prendê-lo, como eles tentaram várias vezes, não o fizeram por quê? Porque as multidões reagiriam, provavelmente com violência. Não deixariam, haveria um tumulto, haveria um escândalo. E eles se preocupavam muito, os líderes religiosos, com escândalos, né? Então eles bolaram com Judas Iscariotes uma forma de entregar Jesus às ocultas, fora, né, do burburinho das multidões. É isso que tramaram com Judas e para isso que ele foi contratado, né? Prometeram a ele pagar uma grande quantia de dinheiro. Agora, um fato que nos aparece, que sobressalta, é que Satanás, o diabo, havia induzido Judas Iscariotes a trair Jesus. Então aparece aqui o personagem de Satanás. Nós vemos ele aparecendo em diversos trechos do Novo Testamento, né? Em Atos capítulo 5, por exemplo, Ananias havia vendido um terreno e, ao ir doar uma parte do terreno à igreja, ele, em vez de dizer que, olha, estou doando uma parte, como muitas pessoas estavam fazendo grandes doações para auxiliar na propagação do evangelho, Ananias não quis ficar para trás, né? Não quis, bom, todo mundo está doando tudo, se eu disser que doei apenas metade, uma parte, né? Bom, meu nome não vai estar entre os primeiros, né? E eu quero ser o primeiro, eu quero ser honrado, eu quero ser aplaudido, eu quero ser elogiado, eu quero que todos falem sobre mim. Então o que ele falou? Não, olha aqui, Pedro, está aqui todo o dinheiro do terreno, eu sou uma pessoa muito generosa, eu quero honrar a Deus, eu quero a propagação do evangelho, então está aqui todo o dinheiro. Estava mentindo descaradamente quando estava entregando apenas uma parte. E Pedro lhe diz, bom, o que você possui era teu, ninguém pediu para você vender, não precisava vender. E se você vendeu, por que você entrega a quantia que você desejar? Você não é obrigado a dar tudo. Agora, para que mentir? E o texto nos diz que ele encheu Satanás o coração dele para que mentisse. Então veja só, Satanás, o diabo, as forças das trevas, atuam induzindo, conduzindo, apoiando a pessoa naquele desejo que ela tem de fazer um determinado mal. Pelo menos é assim que eu tenho entendido, conforme nos é explicado no Novo Testamento. Não é que o diabo possui a pessoa e faz a pessoa fazer aquilo. É claro que há os casos de possessão, mas aí quando a pessoa perde o controle, e são casos mais raros, né? O que geralmente acontece é que a pessoa
quer fazer um mal, já tem isso no coração, está precisando de um empurrãozinho e essas forças das trevas, sejam com palavras, com pensamentos, dá todo o apoio daquele empurrãozinho final para a pessoa ir nessa direção errada. Por exemplo, em Tiago capítulo 1, verso 3, nos é dito: cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Então veja o que está dizendo. Ele é tentado e atraído pela sua própria concupiscência. Em outras versões diz, é tentado pela sua própria cobiça. E a cobiça, havendo concedido, dá à luz o pecado, e o pecado, sendo consumado, gera todo tipo de destruição. Então a pessoa ela é tentada pela sua própria cobiça, pelo desejo mal dela, desejo de vaidade. Judas, cansado de Jesus, daquelas pregações bonitas e nada práticas, né? Inclusive o fato imediatamente anterior à decisão dele trair Jesus foi que Jesus ali recebeu, né, a unção da mulher, um perfume caríssimo, untou os pés de Jesus, e Judas diz: olha, Jesus, por que não se vendeu esse perfume caríssimo e deu-se o dinheiro aos pobres? E o texto nos diz que ele estava interessado, na verdade, no dinheiro para ele. E Jesus diz: não, os pobres vocês podem ajudar sempre que quiserem, mas ela fez isso para me honrar e para preparar-me para os meus últimos dias na terra. Então Judas recebeu essa repreensão, e por essa e por muitas outras, e porque talvez, enfim, tinha outras cobiças e outros interesses, ele decide ir por esse caminho mau. E essa cobiça dele, esse desejo mau, esses maus desígnios, teve esse empurrãozinho. Satanás o induziu, o ajudou nisso. Então isso ocorre, queridos, quando você está fraquejando, está passando por um momento de tentação, de dúvida se faz o correto, se faz o errado, muitas vezes vai vir aquele pensamento. Né? Nos desenhos antigos tinham, né, aquele anjinho que aparecia no ombro, falando: olha, não vai por esse caminho não, vá pelo caminho do bem. E aparecia aquele diabozinho no outro ombro, dizendo: olha, não, vai mesmo, é isso que você tem que fazer, seja uma pessoa, faça por você, pense só em você. E aí a pessoa tinha que tomar aquela decisão. E isso é uma ilustração bem adequada, porque isso ocorre, né? Em Efésios capítulo 6 diz que ele lança setas na nossa mente. Como é que nós resistimos a essas setas? Efésios 6 diz, é pelo escudo da fé. Como é esse escudo da fé? Você crendo e dando razão a Deus. Se Deus diz para ir por um caminho, tenha fé nesse caminho que Ele te aponta e não tenha fé em nenhum outro caminho que te é apontado, pelos seus desejos, pelas suas vontades ou mesmo por forças exteriores. Dê razão a Deus. Tenha fé no caminho que Ele está te apontando. Tenha essa determinação de seguir o caminho do bem. E não tenha medo, porque muitos ficam com medo disso, mas o que nos é ensinado é: sujeitai-vos, pois, a Deus, ou seja, tenha fé nele, dê razão a ele, confie nele, sujeite-se, pois, a Deus, decidindo seguir o caminho do bem, resistir ao diabo, ou seja, diga não, né, para a proposta dele, pela direção que ele está te dizendo, diga não, resista ao diabo. E o que acontece? Ele fugirá de vós. Não é ele se afasta, não está dizendo, olha, ele vai ficar ali e não te incomodará. Ou está dizendo, não, ele vai sair tranquilamente. Não, diz que ele vai fugir. Então não é você que tem que ter medo. É ele que foge, e quando a pessoa foge, foge por medo. Por quê? Porque você deu razão a Deus, disse não a ele, então você está sob a proteção de Deus e ele não tem poder algum. Por isso que ele sai com o rabo entre as pernas. Ele não tem domínio sobre você porque você é uma pessoa que quer seguir Cristo. E se quer seguir Cristo, Cristo te guarda, Cristo te protege e Cristo vai te ajudar nesse caminho que você decidiu seguir ouvindo a voz dele. Então, não tema, jamais, e aprenda com a história a dar razão a Deus. Se Deus nos ensina princípios, nos ensina valores, nos ensina caminhos, dê razão a Ele
E discorde, diga não, resista a toda outra proposta maligna, aquilo que você sabe que é mal, que você sabe que fere as pessoas, que corrompe o seu caráter, diga não. E esse mal e as suas consequências que advêm, né, o que você planta, você colhe, vão fugir de você. Vão sair correndo, vão batendo pernas. Como nos é dito, né, os teus inimigos virão por um caminho e fugirão por 7. Tamanho o desespero, tamanho o descontrole. Então é essa fé que você tem que ter. Uma fé de determinação, de dizer, Deus, eu confio no que o Senhor me ensina. E eu vou seguir isso de forma irresoluta, de forma determinada, de forma jamais negociando valores e princípios que o Senhor me ensina. Jamais negociando o bem, jamais negociando a honestidade, o amor, a paz, a mansidão. Jamais. Então, sigamos ao nosso Senhor. Meus amados, que Deus os abençoe. A graça e a paz do Senhor.